Seja mal-vindo ao canal Terror Noturno. Meu nome é Lucas e hoje eu tenho uma história para lhe contar. Eu sempre amei filmes de terror, na minha juventude. Talvez eu não tenha percebido, mas eu era um glutão pelo terror que os filmes me proporcionavam. Subconscientemente, eu adorava como eles me deixavam acordado à noite, com olhos pequenos e temerosos vasculhando as sombras do meu quarto para qualquer tipo de criatura que pudesse chamar a escuridão de lar. Chegou a um ponto em que eu acordava nas primeiras horas da manhã, por volta das 1 da madrugada mais ou menos, para me esgueirar até a sala de estar e assistir aos filmes mais assustadores na madrugada. Muitas vezes eu era pego por minha mãe ou meu pai, cerca de meia hora depois de começar minha travessura, sentado no sofá, enrolado na minha mantinha, segurando o urso de pelúcia com os olhos fixos na tela da televisão. Eu era enviado para a cama imediatamente, dizendo que meu castigo viria de manhã. Nunca veio. Meus pais estavam muito cansados na época para realmente se lembrar de me pegar. Em raras ocasiões, no entanto, eu conseguia assistir a um filme inteiro, desde o momento em que eu me enfiava no sofá até os créditos finais. Nesse ponto, o retorno ao meu quarto era uma corrida louca de medo, tentando evitar todos os monstros ou espantalhos que em minha mente impressionável poderiam me agarrar e me levar embora. Eu sempre tinha sucesso na viagem de volta, e isso me fazia sentir como Indiana Jones. Eu não amo mais filmes de terror, não mais depois do que aconteceu. Eu estava na faculdade quando o evento ocorreu. Enquanto a maioria das pessoas associa a universidade a festas selvagens, quantidades copiosas de álcool e encontrar o maior número possível de pessoas para ter relações sexuais anônimas, minha versão de experiência era mais contidas por esses padrões. As noites, não gastas fervorosamente revisando meus projetos e trabalhos, eram passadas com meu verdadeiro amor, minha conta da Netflix. Desde o momento em que minha última aula do dia terminava, eu estava envolto no doce abraço que a internet tinha esperando por mim. Eu voltaria para o meu dormitório, entraria no meu quarto e em algo mais confortável, e passaria até cerca de 4 horas assistindo aos horrores que o site de streaming tinha disponível para mim. E pelo preço de $8 por mês, era o melhor e mais barato vício que eu já tinha encontrado. As pessoas com quem escolhi interagir quando não estava grudado no meu laptop eram frequentemente do mesmo tipo que eu, indivíduos tão obcecados por filmes quanto eu. Adorávamos ter medo e frequentemente falávamos sobre isso. Comparávamos opiniões, debatíamos ideias e nos encontrávamos frequentemente para curtir aquelas histórias que alimentam os pesadelos. Geralmente, uma vez por semana, em um sábado, em uma grande sessão de maratona que era atendida pela pizzaria local e por uma grande compra de lanches antecipadamente para quando estivéssemos cansados do cheiro de gordura e queijo. Muitos de nós éramos membros de um fórum de entusiastas de terror para encontrar e conversar com mais pessoas que compartilhavam nossas ideias distorcidas de entretenimento. Desde então, me desvinculei completamente desse site. Como usei minha conta da Netflix por bastante tempo, praticamente esgotei as opções de filmes do meu gosto para assistir. Já vi os clássicos, os cults, os que não deram certo, os silenciosos, os assustadores, os de suspense, os de terror, os estrangeiros, enfim, já vi todos. A menos que eu pague mais por um plano de DVD, minha parceria com a Netflix estava ficando meio repetitiva. Eu até recorri a assistir aos filmes com uma estrela, os filmes que eram tão terríveis a ponto de nem considerarem terror, mas ainda assim, de alguma forma entravam na lista, cheios de efeitos de computação gráfica mal elaborados que eram mais aterrorizantes do que os monstros com os quais estavam tentando me assustar. Comentei com amigos do fórum sobre a falta de opções novas no site que eu costumava usar. Muitos dos meus amigos da escola estavam enfrentando os mesmos problemas e estavam expressando suas lamentações na mesma thread
que eu tinha começado. Olhando para trás, percebo agora que esse foi o pior erro que eu poderia ter cometido. Se eu não tivesse iniciado aquela thread, alguns de nós ainda poderiam ter permanecido entre os vivos, descobrindo maneiras diferentes de se entreter. SQ69, seu nome de usuário no fórum, já que não vou me referir a ninguém pelo nome verdadeiro para proteger as famílias, se aproximou de nós no local de encontro no dia seguinte. Nosso local usual de encontro era atrás de um prédio do campus, uma área de concreto que descia em direção a uma porta que todos assumimos levar ao porão do departamento de arte. O topo do muro que cercava nossa colina de pedra fria, bloqueado por uma cerca para que ninguém pudesse cair acidentalmente e se machucar. Enquanto a gente batia papo, a SQ apareceu, com uma aparência meio desgastada. Tinha umas olheiras embaixo dos olhos, parecendo cansada, e o rosto dela estava meio pálido. Ela costumava ser toda animada e com a pele bronzeada. A SQ contou que, pouco depois de postar nos fóruns na noite anterior, recebeu uma mensagem de outro membro. A pessoa perguntou se ela queria ver algo que, enquanto falava e fazia aspas com os dedos, mudaria o gênero para sempre. Aí mandou um link para um site meio desconhecido, o Teen Wolf. Automaticamente, revirei os olhos, dizendo que provavelmente só estavam sugerindo um filme para ela ver, e que ela estava meio exagerando em ficar preocupada. No entanto, eu estava ficando preocupado, pois ela contou que, embora inicialmente tenha ignorado a pessoa, eles a enviaram mensagens constantemente depois. Começaram de maneira suave, ao longo das linhas de "Você assistiu?" e "O que achou?" E à medida que a noite avançava, ficaram mais violentos. SQ mostrou-me o histórico de chat e no final parecia que seu parceiro de chat, chamado Behind, estava ficando cada vez mais agitado. As mensagens estavam se tornando desesperadas. "Você não clicou no link ainda? Você deveria clicar no link. Você não vai se arrepender. Clique no link. Clique no maldito link de uma vez. Clique na porra do link." Foi nesse ponto que fiquei incrivelmente preocupado com minha amiga. Ninguém mais havia recebido essas mensagens. Apenas ela. Meu único conselho para ela foi ignorar e talvez ficar fora do site por alguns dias. Se essa pessoa não a visse online, talvez perdesse o interesse e parasse com isso. Não foi o caso, no entanto, já que essa que vinha até nós nos próximos dias, parecendo cada vez mais exausta, dizendo que não conseguia descansar à noite. Behind ainda estava enviando mensagens para ela, e nesse ponto era apenas uma repetição do link original, colado repetidas vezes. Ela começou a receber e-mails em sua conta de e-mail da escola. Ela não sabia como tinham conseguido. Seu endereço de e-mail não estava listado no fórum, e nem mesmo era o mesmo com o qual ela se registrou no site. O remetente estaria em branco, a linha de assunto vazia, e a mensagem sempre era a mesma: clique no link. Sua caixa de entrada estava inundada com pelo menos 100 e-mails até o momento em que ela voltava das aulas, todos iguais. E então, mensagens de texto, um número desconhecido com vários zeros, com mensagens enviadas a qualquer hora do dia. Clique no link. Mesmo quando o telefone estava no silencioso, o som ainda soava. Estava desligado e ainda tocava. Ela retirava a bateria completamente e ainda assim seria surpreendida pelo som de seu toque de mensagem. Ela submergiu o telefone em água para tentar danificá-lo e se livrar do barulho. Ainda assim, ele tocava. Ela o colocou no micro-ondas e ligou por 5 minutos, sabendo que se o eletrodoméstico quebrasse, teria que pagar por um substituto, já que o eletrodoméstico era fornecido pelo prédio do dormitório. Mesmo queimado e derretido, em alguns lugares, a bateria removida e frita, ele tocava. Estava chegando ao ponto em que SQ estava ficando cada vez mais nervosa. Cada celular tocando ao seu redor a fazia gritar. No 5º dia, ela não apareceu para o almoço. A maioria de nós presumiu que ela estava apenas tentando recuperar o sono no incidente que a mantinha acordada à noite. Não percebemos que ela tinha morrido
até 2 dias depois, quando sua colega de quarto reclamou de um cheiro vindo de seu quarto. A polícia bloqueou o quarto do dormitório e sua colega de quarto foi transferida para morar com outra pessoa no prédio. Eles classificaram como suicídio, alegando que SQ tinha overdose de comprimidos para dormir. Ela foi encontrada caída sobre a mesa na frente do laptop, com um fórum aberto em seu navegador. Consegui me infiltrar em seu quarto alguns dias depois que a limpeza terminou. Sua família morava do outro lado do país e só chegaria em mais um dia ou 2 para pegar suas coisas. E eu convenci o responsável pelo prédio de que a SQ-69 tinha alguns dos meus pertences e eu só precisava recuperá-los antes que fossem erroneamente removidos com suas coisas. O responsável me deixou ir até lá, dizendo que as portas trancariam assim que eu saísse. Sozinho no quarto, onde minha amiga havia morrido, retirei o laptop de sua mesa, não querendo me sentar em seu trono de morte, e o coloquei na cama. SQ nunca protegia suas coisas com senha e sempre deixava tudo logado, então foi fácil ligar o computador e navegar de volta para um fórum exato que ela estava olhando quando morreu. Eu havia chegado à sua caixa de entrada, olhando para centenas de mensagens de seu aparente perseguidor, quando notei algo diferente. Dentre a massa de links, um deles estava roxo. Ele tinha sido clicado. Fiquei curioso. O que havia neste filme que fazia essa pessoa ser tão obsessiva a ponto de mostrá-lo para SQ? Será que isso seria a coisa que havia levado a SQ a se suicidar? Cliquei no link. A princípio, nada parecia fora do comum. O vídeo estava escuro, como se estivesse tentando processar lentamente as imagens. Então as coisas começaram a se focar. Uma mesa, pôsteres na parede, uma pessoa sentada na cama, uma pessoa em pé atrás dela, com um grande sorriso macabro. Foi nesse ponto que percebi que estava olhando para o meu próprio rosto, sentado no quarto de SQ, seus pôsteres atrás de mim. A luz da webcam estava acesa. Boa noite.